Estamos ao vivo? Estamos ao vivo. Estamos ao vivo. Tudo indica que estamos ao vivo. Então sejam todos muito bem-vindos aqui ao episódio de número 001. Fui audacioso aqui, colocando 2 zeros já na frente. Imaginando que Faltou no mínimo 100 episódios a gente chega aqui no 999. 999. podcast. Hã? 999. 999. Então, um mínimo, né? Tem o piso e tem o teto. Né? Então, iniciando aqui o podcast da Academia de Marqueteiros, é o primeiro que a gente está fazendo, então a gente está super sem pauta, sem ritmo, mas a gente tem alguma história, né, de podcast aqui. O último projeto de podcast que eu fiz durou 12 anos, então não espero nada menos do que isso para este projeto aqui. Mas a ideia deste episódio é a gente explicar do que se trata a academia, do que se trata esse projeto, o que veio de anseio assim, para a gente criar isso, né? Quais as oportunidades de mercado, vamos dizer assim, que a gente encontrou para criar esse projeto e também explicar o que a gente espera dele. Né? Porém, todavia, né, como todo bom início de podcast, acho que é importante a gente se apresentar, né? Então, acho que antes de começar qualquer troca aqui, eu vou me apresentar. Eu sou Temo Mori, estou como CMO as a Service, atuo com marketing quase um pouco mais, um pouco menos de 15 anos, não consegui fazer a conta ainda. Mas o foco é trabalhar sempre a parte de marketing estratégico e tô nessa de produção de conteúdo desde 2012. Né? Eu tinha o Social Media Cast, que era o podcast ele focado para marketing digital, já tive agência de marketing digital, já fui consultoria de marketing e aí agora estou como CMO as a Service, que também pode ser um pouco do desdobrar aqui da nossa conversa. Então você pode me acompanhar. Este episódio especificamente está passando no meu próprio LinkedIn. Então, mas se você estiver acompanhando ele aí no tocador de podcast depois, você me acompanha no linkedin.com/in/Temo Mori e essa é a minha rede principal. Eu vou passar aí agora para o Eduardo se dá as suas credenciais aí, Edu. Eu não estou te ouvindo, Edu. Você está me ouvindo? Você ficou no mudo de repente. Aí, muito bom. Boa. Voltou. Isso aí, então, muito bom. Começando um projeto novo, gás novo, ares novos, mas microfoninho antigo. Então, eu também sou das antigas do podcast aí, tava com saudade desse microfone. Comecei a gravar podcast quando só existia podcast em áudio, na verdade, né? Quando era o podcast mesmo. Tem que baixar o MP3, tinha né? que baixar o MP3, a gente gastava uma grana com o servidor, porque era caro na época para hospedar esses podcasts. Depois vieram alguns outros agregadores, mas não tinha na época, né? Então só a Apple dominava lá no início, depois isso foi o começo, então gravei ele por mais de 10 anos também sobre tecnologia. A gente tinha uma galera que é apaixonada por mundo Apple, então a gente começou uma brincadeira de falando de Apple, e isso se transformou num podcast de mais de 10 anos. Depois, durante 5 anos, tive um sobre gestão de tempo e produtividade, também com outro parceiro, e agora de marketing, né? Então, que é de fato a minha profissão, que é o que eu faço, né? Então, nem tecnologia e nem produtividade, eu nunca vivi disso, mas sempre gostei, né? Então, produtividade pela lógica da gente ser organizado, isso ajuda na vida de maneira geral. Então, eu não era organizado, por isso fui estudar, gostei tanto que, na verdade, essa é uma dica até, que se a gente puder começar a dar dica, né? Eu fui fazer podcast porque como que a gente faz para aprender alguma coisa? A gente tem que fazer. Eu quero aprender um idioma, você tem que aprender idioma, tem que ler, ouvir, estudar. Eu fiz isso com um podcast. Então, o podcast foi um jeito de eu me policiar para eu ser mais produtivo. Então, eu tinha que fazer aquilo para que eu, pelo menos, tivesse a tarefa de casa sendo feita. Então, ele me ajudou muito. Então, no começo, ele nasceu para isso. E depois de um tempo, eu gostei tanto disso que hoje faz parte da minha vida. Hoje eu tenho uma rotina bastante organizada quanto a isso, quanto às minhas coisas de maneira geral. Então, uma dica aí, se você tiver uma dificuldade, use ela a seu favor, né? Então, isso é muito bom, me ajudou muito. E é isso, então tô nessa área de marketing há bastante tempo, há mais de 30 anos também. Já trabalhei no offline, quando eu comecei no marketing não existia online. Marketing não era Meta, não era Facebook, não era Google, não era, era marketing mesmo, que ainda é marketing, né, mas muita gente confunde. E acho que é por isso que a gente está aqui.
né? Então a gente teve um boom do marketing digital ali no início ali dos anos 2000, um pouco mais. Com a pandemia isso se intensificou ainda mais. Então tem muito marqueteiro que não é marqueteiro, né? Que até se acha marqueteiro, mas a gente acaba esquecendo da essência, esquece de estudar, esquece de olhar para as coisas que são fundamentos, né? Então, acho que a função nossa aqui, a função dessa academia, é o nome dela, é academia, justamente ajudar todo mundo a olhar um pouco mais para isso, né? Então, cavar um pouco mais fundo, né? A gente é muito superficial em tudo, né? Hoje você vê 50 mil posts por dia, mas o que você viu e parou uma hora para ler, de fato, estudar? Então, esse é um nosso objetivo aqui. E uma coisa interessante esse ponto que você já trouxe, né? E o bom de não ter pauta é que fica livre para pegar Começa com uma ganchos coisa, vai assim. para outra, né? O profissional de marketing hoje, assim, né? Primeiro que se confunde muito marketing com marketing digital, né? O marketing digital ele está embaixo do guarda-chuva do marketing, né? Ele é um canal dentre todos os outros canais que se atua dentro do marketing, mas por conta desse boom do digital, né? E né? Muitos gurus e muita, né? Audiência e muita autoridade foi dado a profissionais que foram criando, cada um foi reinventando roda, criando seu próprio método e tudo mais. Eu não gosto de bater muito em guru, assim, eu acho que eles têm o mérito deles de terem entendido a ferramenta antes de todo mundo. Acho que tem muita coisa boa que se dá para aprender com essa escalada de gurus de marketing digital e tudo mais. Mas tem muita coisa ruim que é justamente deturpa um pouco a visão de mercado, né? As próprias ferramentas também trabalharam nessa forma, né? Eu lembro quando a gente começou a trabalhar com o Facebook, a publicidade dentro do Facebook, o marketing digital, basicamente se vendia como algo que você podia alcançar muita gente de graça, né? E aí, assim, criavam-se estratégias para trabalhar contra ou a favor do algoritmo ali do Facebook. Eu lembro de ter gente que falava que era importante postar todo dia, tinha gente que, por conta do EdRank, essa é que era das antigas mesmo, falava que tinha que dar um tempo para a plataforma entregar, aí tinha gente que repostava conteúdo. Então existiam várias regras ali que, na verdade, como a própria plataforma estava sendo criada ali naquele momento, dava certo ou não dava certo. Só que daí tomava a exceção pela regra, né? Deu certo para um blogueiro de comédia, aí esse blogueiro de comédia começa a ensinar a galera como performar dentro da internet. Só que é dentro daquela fórmula fechada para aquele momento, para aquele contexto, né? Aqui na Academia de Marqueteiro é importante a gente ter conhecimento dessas fórmulas, é importante a gente saber que isso existe, mas tem todo um background de estudo científico barra acadêmico de marketing que ele é válido até hoje, né? Então, assim, acho que esse é o ponto. Inclusive, o próprio trocadilho aí, Academia de Marqueteiro, ela vem nesse intuito nessa ambiguidade do termo, é proposital essa ambiguidade do termo, tanto na parte academia, acadêmica, mas não só, né? Porque a gente sabe que existe uma defasagem muito grande também da academia para o mundo real, para o mercado. Isso também é uma outra crítica que a gente pode fazer a respeito da academia, mas fica para um outro episódio, talvez. Mas é um negócio que tem que ser constante, é um negócio que você tem que ser trabalhado, é um negócio que requer esforço, é um negócio que requer disciplina. Então, estudar marketing e se manter atualizado em marketing é fundamental. Conhecer a história do marketing, é fundamental conhecer os preceitos básicos de marketing, o porquê que chegamos até aqui e depois entender como seguiremos a partir daqui. Quando você falou, né, desse boom, criou-se muita cultura do só olhar para frente, né? Entender a plataforma e olhar para frente. O que, que vai acontecer? O que, que vai acontecer? E aí todo mundo fica extremamente frágil e dependente das regras que a própria plataforma impõe. Sendo que o marketing não é para ficar preso a um canal ou a regra de um canal, é muito mais do que isso. Então acho que é importante a gente, né, já aprofundando aqui, já trazendo um pouco de densidade para a discussão, deixar claro que o nosso objetivo enquanto profissionais de marketing, enquanto hosts aqui na Academia de Marqueteiro, é trazer discussões que tragam essa densidade.
não é algo para a gente discutir como bombar no Instagram em 3 dias, sabe? Não é esse perfil que a gente quer, né, Du? Eu acho que assim, sobre esse boom que a gente estava falando, finalizando, né, é evidente que tem pessoas boas e ruins, assim como tem em toda profissão, em toda área, isso é comum. Muita gente surfou a onda bem surfada, né, então fez um trabalho bem feito, mas eles vendiam o que as pessoas queriam comprar. Então, assim, Sim. eu não preciso me aprofundar nisso, porque o que o cara quer é ganhar 100 seguidores em um dia. E aí, para isso, eu tenho uma fórmula aqui e tá ok, né? Então, eu acho que é isso. Então, tem o seu valor ali, aproveitaram o momento e fizeram, mas a gente percebe principalmente assim, em empresas, em lugares que a gente conversa, com pessoas que a gente conversa, com amigos, pessoas que já passaram por experiências no passado, né? Com consultores, com agências, com freelas, com qualquer profissional que tentou ajudar na área de marketing, a gente viu muito isso, né? Então, a gente atende um cliente em conjunto, que a gente sentou para falar sobre negócios, e a gente começou a fazer pergunta do negócio para ele, sobre interno, vendas, algumas áreas, e ele falou, cara, eu já tive centenas de agências aqui, nunca ninguém me perguntou disso, né? Então, assim, nunca ninguém comentou sobre esse assunto. Então, é um pouco focado nisso, né? Então, o que você precisa saber fazer o marketing de uma empresa? Só Boa. pedir um briefing para ele, quem é a persona, e sair fazendo anúncio, fazer campanha, ou é mais que isso, né? Então, acho que essa provocação a gente vê muito pouco, na verdade, as pessoas entrando nesse nível de profundidade, e aí a gente está aqui para dar esse auxílio também no que a gente puder aí com a nossa experiência também. O nosso objetivo aqui é trazer mais densidade para o marketing e cumprir o nosso propósito aqui de educar o mercado de marketing através dos marqueteiros, que são os principais players, né, do marketing. Então, até antes de entrar aqui na gravação, eu estava tendo algumas ideias de possíveis convidados, por exemplo, que a gente pode trazer aqui, pensando nesse nosso objetivo, né? Se o nosso objetivo é conversar com o profissional de marketing e trazer mais densidade para o profissional de marketing, para que ele possa, através das reflexões, através das evoluções ali do desenvolvimento que a nossa conversa pode, né, gerar nesse profissional, como ele se tornar mais relevante, como ele entregar mais valor nos clientes que ele está atendendo, né? Ou no cliente que ele atende, na profissão que ele tem, enfim. Mas como ele entregar mais valor nisso, né? E eu acho que é interessante, por exemplo, além de outros profissionais, outros pares nossos, a gente convidar, por exemplo, donos de indústrias, de segmentos distintos, e ouvir dessa galera o que é o marketing, o que é o fundamental de marketing para essa pessoa nessa visão. Porque, além de tudo, a gente do mercado de marketing, a gente conversa só muito entre a gente, né? Tem isso, assim, a gente fica na nossa bolha, ainda mais quem vem de marketing digital, assim, tá muito acostumado a tomar a bolha como se fosse o universo todo, né? E não é verdade, né? Existe muito dinheiro rolando fora das redes sociais, né? Existe muitas oportunidades em que a rede social é só um repositório de conteúdo mesmo. Então, acho que assim, trazer convidados tipo donos, né, de indústrias, CEOs dos mais variados segmentos e perguntar para ele mesmo, ó, o que é importante para você o marketing realizar? O que é importante para o que você enxerga de valor? Como que você classifica um marketing bem executado? E aí a gente vai nivelando e vai entendendo efetivamente o quanto de maturidade a gente tem. Hoje é muito fácil se destacar em concorrência, assim, é uma coisa que eu escuto com uma certa constância em reuniões que eu faço, principalmente com donos de empresa, com pessoas que contratam o serviço de marketing, que é difícil ter essa conversa nessa profundidade, assim, que muita gente vem vender um serviço muito pronto, né? Vem vender uma solução muito pronta. E o profissional de marketing ele tem que olhar para o guarda-chuva mais amplo, ele tem que olhar para mais necessidades, ele tem que olhar para mais pontos, né? Então, teve em algum momento da história aí se confundiu, né, o marketing ter só o P de promoção, né? Mas não é isso, né? A ideia é a gente olhar como um todo. Você acha que seria uma boa ideia ficar trazendo CEOs para cá? Eu acho que a função principal da academia é falar com o marqueteiro, mas o marqueteiro é uma parte do processo, onde tem o outro lado, que é o proprietário, que é o diretor, que é o presidente da empresa. Então, será que é só o marqueteiro que está errado? Será que é só ele que tem problema?
Será que é só ele que é deficitário, né? Então, assim, acho que isso ajuda também a gente a entender. É um ponto que a gente vem conversa bastante aqui também, que eu pensei e refleti muito nos últimos meses e últimos anos aí, o cara que te contratou para trabalhar no marketing dele, ele sabe conversar com você sobre o assunto marketing? Vocês conseguem ter uma conversa de fato de um nível interessante? Ele sabe como te pedir as coisas, como te cobrar as coisas, como avaliar o que você fez ou não? Então também acho que esse outro lado vai ser importantíssimo para a gente começar também a entender isso, né? Porque eu vejo muito isso, assim, eu já passei muito por isso, né? De ter clientes onde você tentava educar um pouco ali, né? Que você via que faltava um pouco de educação sobre marketing mesmo, porque, como você falou, muita gente hoje que está à frente das empresas, ele entende o marketing como isso que é recente. É isso que eles estão vendo, é o P Sim. da promoção ali. Né? Então, o que ele cobra? Ele cobra o post, ele cobra isso, quantas pessoas viram, quantos leads foi gerado e tal. Ele fica focado nesses números, que são os números muito comuns, né? Muito falados aí. Então, só que será que ele entende o processo inteiro, do começo ao fim? Será que ele entende que a empresa dele se não o mais importante no processo, é a empresa dele, são os funcionários, como que está a loja dele, como que está o sistema dele. Então, acho que vai ser muito, muito bom para a gente trazer essa discussão aí também. Botar um marqueteiro de frente para um CEO. Aquele tipo, um marqueteiro, 30 CEOs, sabe? Ou ao contrário. É o contrário. Mas eu acho que é importante também porque a gente tem que defender um pouco da classe, né? O mercado, o modelo de agência, assim, ele é um modelo bastante difícil por inúmeras questões, assim, né? Eu acho que existe essa falta de maturidade do mercado na hora de contratar também, existe a falta de alinhamento de expectativa na hora de vender, né? Então tem algumas. São várias camadas aí que a gente pode aprofundar. Mas é importante a gente fazer o reconhecimento aqui, assim, e defender a classe dos marqueteiros, principalmente donos de agência, ou pessoas que trabalham ali também entregando a operação, né, de agência, que muitas vezes a expectativa que é criada no CEO para o resultado não foi a agência que criou, é esse mercado que fala que é possível você ganhar muito dinheiro anunciando no Instagram, anunciando no Google, e que você pode gerar inúmeros leads, que se você não tiver, você está perdendo dinheiro. Então ele é educado nesse mercado, e aí ele vem com essa expectativa na hora de fazer a contratação. Se não tem o alinhamento dessa expectativa no primeiro momento, a primeira frustração que tiver ali, o primeiro não resultado que der, o cliente vai acabar cobrando. E muitas vezes o cliente também não sabe explicar efetivamente para a agência o que é o objetivo de marketing dele. Porque não necessariamente ele é de marketing, muitas vezes ele é alguém técnico da área dele que empreendeu e que seguiu e que deu certo, mas ele não tem o conhecimento de marketing para virar para a agência e falar assim, cara, a métrica que eu preciso olhar é isso aqui, sabe? É o meu churn que está alto e eu preciso de ações para redução de churn. O cara ele não entende aonde está acontecendo e ele não tem esse nível de maturidade. E quando a agência ou o profissional de marketing passa a educar esse cliente para olhar para esses lugares e entender que o buraco é mais embaixo ou que tem mais camadas, este profissional de marketing que tem uma senioridade maior, ele é visto como mais fundamental naquela operação. Porque quando você não traz essa visão, se você fica só apertando um botão ali e esse botão não dá resultado, o caminho mais lógico é quem está contratando deixar de contratar a pessoa que está apertando aquele botão. E vou testar outro apertador de botão na esperança que aperte melhor o mesmo botão. É isso. E o ganho é muito pequeno, né? Trocar o que aperta o botão pelo que aperta um pouco melhor o botão. E assim, sem contar a defasagem de tempo, o sentimento na hora de troca. Então, assim, de novo, né? Pro empresário fica ruim, pro CEO fica ruim esse modelo. Para a agência também fica muito ruim, porque é extremamente volátil a parte ali você tem que ter uma captação muito fervorosa, porque você pode perder cliente da noite para o dia sem ter noção do porquê. Então, eu acho que assim, o objetivo, né, voltando aqui, né, no porquê que a gente criou esse projeto e qual que é o objetivo dele, é fazer esse profissional ter essa profundidade, sabe? É fazer esse profissional
enxergar mais camadas e fazer esse profissional também ser mais necessário ali, ele ser mais indispensável. É muita pretensão a gente colocar o indispensável, mas é ele ser mais valioso ali dentro na Valioso. relação com o contratante. Entendeu? É. O contratante ter a percepção de que aquela pessoa está entregando um valor, por mais que não esteja tendo resultado efetivamente na ponta. Óbvio que sem resultado nada perdura, nenhuma relação comercial perdura. Mas o ganho de confiança e o processo de construção, ele deixa de ser uma roleta de bingo dependendo de um algoritmo ou de uma mudança de algoritmo, e passa a ser uma relação comercial muito mais saudável, muito mais sustentável, que foi basicamente de um caminho que a gente fez enquanto profissional. Né? A gente está se colocando aqui como pessoa que quer educar, mas a gente está aqui também para aprender, né? A partir desses momentos de troca que a gente vai trazer discussões e vai trazer possibilidades de desenvolvimento, né? Que é basicamente o que você falou, né? De ter momentos onde a gente para e efetivamente estuda alguma coisa que é fundamental na nossa vida, né? Ou é uma defasagem, ou uma coisa que é fundamental, é o nosso ganha-pão, faz toda a diferença na hora que a gente entrega o nosso produto. Então, assim, por que a gente está montando a academia? Porque somos CMO as a Service. Porque estamos nessa cadeira hoje e entendemos que essa cadeira necessita de um mercado mais educado, né? Necessita de pessoas para trocar num nível mais alto, né? E tem uma boa notícia para todo mundo: tem muito CNPJ no Brasil, então não precisa ter briga. Não, a gente não vai conseguir atender o Brasil inteiro, então fiquem tranquilos. Então aqui é um ambiente também que tem, além dessa questão que a gente já falou até agora, tem essa questão da educação para a gente fazer um mercado melhor do nosso lado, né? Então assim, todo mundo ganha. Então eu estava conversando com o Temer essa semana, ele falou sobre copy, né? Que a galera se reúne, os caras de copy, e fazem um evento, todo mundo lá, os principais líderes aí de copy hoje que tem no mercado, os caras têm um evento junto, e eles falam isso, cara, um ajuda o outro, o mercado tem concorrente no, né? Eu escolho o tema ou o Eduardo, nossa, então ficou ruim, não é isso. O mercado de maneira geral ele é educado, ele é melhorado. Nós temos muitos projetos internos que a gente acredita muito fortemente que dá para fazer coisas juntos, então desde clientes até mão de obra, então tem como criar um ecossistema também, a gente criar um ecossistema robusto, onde a gente consiga ter pessoas profissionais e olhares olhando para o mesmo caminho, né? Pessoas olhando para esse mesmo caminho. Então, acho que esse é um ponto também bastante interessante da academia, né? Sempre quando você junta uma turma para fazer qualquer coisa, né? Essa turma sempre é mais forte, está sempre unida, juntas. Então, esse é o foco. Todo mundo está com o radar olhando para negócios também, né? E não só para aprender e usar. Uma coisa que você falou interessante que eu aprendi ao longo dos anos é que uma relação de negócio, de serviço, ela se dá por duas coisas, né? Confiança e resultado. Então, assim, qualquer coisa que você vai fazer na sua vida, que você contrate alguém te contrate, quando tem duas empresas, duas pessoas negociando e acertando algum acordo para trabalhar um para o outro, se não existir confiança no mesmo nível que tem um resultado, não vai para frente. E isso não é equilibrado, evidentemente. Às vezes a confiança é maior que o resultado às vezes está um pouco maior. Então, isso existe, mas pense sempre que o equilíbrio é o que vai fazer com que as coisas se perpetuem e durem mais. Só que o mais difícil é a confiança. Não que o resultado seja fácil, mas a confiança, ela é o músculo. Né? É a confiança que vai te dar saúde para você continuar muito tempo sendo relevante. Né? Então, quando surgir algum problema, quando der algum resultado não tão bom, ou quando o resultado não estiver no mesmo nível, estiver abaixo, a confiança, tendo uma boa conversa, de uma maneira muito livre, muito transparente entre as pessoas, existirá essa confiança e esse respeito. Né? Então, assim, tô junto com você, para onde a gente vai? O que a gente vai fazer? Vamos buscar junto uma solução. Então, a confiança, gente, é uma coisa que eu também vejo que é uma coisa que a gente precisa também estar sempre atento, trazendo esse assunto para a gente nunca esquecer disso, né? E a confiança parte desde o início, de você saber quem é a pessoa que está lidando, o que essa pessoa faz, onde ela vai, o que ela gosta. Então, assim, cara, tudo isso, mas de verdade, né? Não só fazer por fazer.
e mandar um livro no aniversário dela lá, porque você viu. Então isso é legal, bacana, mas isso não cria confiança, isso não gera confiança. Isso também ajuda, mas não é isso, né? Então, se você for de verdade, sentar com a pessoa ali, abrir o coração de fato, de verdade, falar o que você está pensando, sentindo, o que você fez, o que não fez, isso eu acho que é o que une, de fato, relações profissionais aí duradouras, né? E relevância, era essa palavra que eu queria na hora de se tornar um profissional mais relevante ali. E a confiança, ela é fundamental, né? E nesse ponto que você falou, né, de pesquisar sobre a pessoa, entender o momento de vida da pessoa, entender, é o famoso ser mais interessado do que interesseiro, né? Verdade, né? Você demonstrar um interesse real em ajudar a pessoa e não ser interesseiro em conquistar aquela conta, né? Tem uma grande diferença entre os dois intuitos e quem contrata percebe, né? Pode não perceber logo de cara, mas num segundo momento ali, essa máscara vai cair, não tem como. E quando a gente fala de conquistar confiança, para gente que vem de serviço, é ainda mais fundamental. Porque quando a gente está vendendo um serviço, você basicamente está vendendo uma promessa. Né? Você vende um possível resultado que a pessoa pode ser que tenha caso ela te contratar. Então, assim, é bastante importante esse conquistar de confiança. Existem formas de você conquistar a confiança antes do relacionamento, antes do relacionamento comercial, né, a partir de toda a construção de autoridade, todos os cases que você fez, existem inúmeras evidências ali que podem ajudar a tangibilizar essa sua autoridade e também organizar esse processo de ganho de confiança. Mas basicamente o ponto alto aqui de todo mundo que vende serviço é entender que ao vender serviço você está vendendo promessa. E que necessariamente tem que existir uma intencionalidade de quem está vendendo em fazer a construção deste ganho de confiança, em fazer a construção de um caminho para que essa confiança seja construída. Né? Então, assim, existem inúmeros não indicadores, mas inúmeras oportunidades de você construir a confiança, né? E passa desde uma relação pessoal, de um cuidado de, na hora de entregar o livro, você pensar um livro efetivamente que possa fazer diferença na vida da pessoa, explicar o porquê que você está dando aquele livro, já é uma diferença no processo de ganho de confiança, né? Tem um artigo muito bom para quem trabalha com marketing, com serviço, que é o Breaking Free from Product Marketing, que é de 1977, da Jaylene Shustak. Ele explica, ela quebra bem, porque antes, em 1977, tinha muito aquele conceito de marketing de produto, né? Onde você fala das especificidades do produto e o produto, pelas suas características físicas, era o que deveria ser comunicado ali, né? Então era muito essa a conduta do marketing à época, e ela faz esse estudo. Esta conduta era transpassada para o marketing de serviço. Você tentar colocar características no serviço e vender a partir dessas características. E aí ela direciona que é justamente o contrário, sabe? É o entender o que o cara está ansiando, o que é o objetivo dele e como você conduzir a conversa entregando evidências, tangibilizando para o cliente que ele vai conseguir chegar nesse ponto que ele quer através do serviço que você tem. Então é trazer intencionalidade nesse discurso. E tem outra coisa também que eu vi uma pessoa fazer há muito tempo atrás, eu comecei a prestar muita atenção nisso e achei interessante, que é o seguinte: se o cara é diretor de uma empresa, presidente de uma empresa, qualquer cargo de liderança que te contratou para fazer um trabalho, existem duas coisas muito diferentes. Existe o CNPJ e o CPF. E a gente nunca pensa nisso. Né? Então, assim, o Eduardo da Coca-Cola contratou o Temo para trabalhar para ele. O que a Coca-Cola quer e o que o Eduardo da Coca-Cola, que trabalha na Coca-Cola, tem como objetivo. Né? Então, assim, por que eu tô falando isso? Porque isso é confiança. Isso ajuda na confiança. Então, assim, o Temo, beleza, então você quer chegar aonde como empresa? Eu quero chegar aqui. Beleza. E você, cara? Qual
qual que é a sua ambição, qual que é a sua meta aqui dentro, por que você está aqui, me conta um pouco, ou seja, primeiro que você se interessou de verdade, está querendo entender como que uma coisa conecta a outra, se conecta, de que forma, então você já começa a ir para o CPF da pessoa mesmo, né? Então, independente do projeto, isso é uma coisa que eu aprendi há alguns anos, não muito tempo atrás, mas que eu achei demais. O cara falava que sempre todo onboarding, as primeiras palavras que ele falava era essa. Maravilha, vamos falar agora sobre esse objetivo que você tem aqui para esse projeto que a gente tem. Quais são? A, B, C e D, beleza. E o seu? Me conta sobre você. No momento que você está, casado, não tem filho, quer mudar do país, não quer comprar uma casa nova, o que você... Cara, que momento que você está de vida, o que você está buscando? Porque uma coisa tem muito a ver com a outra. E a gente se interessando de verdade por isso, isso é uma empatia que vai te dar muita ferramenta, muito argumento para o futuro ali, para o dia a dia, né, para entender, às vezes, uma resposta que o cara te dá, um pedido que ele te faça, qualquer coisa que ele te fale, você vai ter isso na memória e vai falar, puta, por que esse cara tá me falando isso, por que tá me perguntando isso, por que tá me pedindo isso, vai ter um porquê por trás. E normalmente não é o CNPJ, às vezes. Muitas vezes é o CPF que tá falando ali por trás, né? Então isso é muito importante. Aí é uma inteligência emocional que você precisa ter ali de como absorver isso, como lidar com isso, né? Entender que tipo de pessoa que é. Então é uma pessoa que é mais calma, não é? Um cara mais de número, mais visual, menos, um cara que gosta de coisa mais rápido. Então tudo isso, né? Parece muito simples, mas é bem complexo. É possível, mas é possível. Não é impossível. É possível sim. Se você fizer 1/3 que a gente está falando aqui, já está à frente de 80% Ah, sim, sim. Acho que além de tomar cuidado é trazer intenção nisso, né? Nesse tipo de entrega. Mapear por onde, o quanto que a pessoa é ansiosa ou não, por onde que você vai entregar. Se a pessoa é muito ansiosa, você fazer mais check-ins durante a entrega do projeto. Se ela é menos ansiosa, você fazer menos. Ela depende muito do perfil da pessoa que você está atendendo, né? Então, tem um convidado de honra assistindo a gente, Nino Carvalho. O quê? Olha só. Mandou umas palmas pra gente. Olha só. E o Ian também, ela dá o Pental na atividade. Cara, Ian, gente boa demais. Ele falou, as relações H2H, né, H2H, são muito importantes. É isso aí. Não, muito legal. Nossa, Nino Carvalho. Inclusive, aprendi com ele esta frase. Vou acreditar a ele de que quando se vende serviço, você está vendendo uma promessa. É a partir dos conteúdos dele. Se você quer ir ali na história do marketing, é a pessoa que você tem que seguir ali. Muito e bom. O Ian, ele está muito focado também na parte de tecnologia ali, né? De inteligência aumentada. Então, tá bem legal o projeto dele ali. Vale a pena acompanhar também, e uma baita honra de tê-los aqui acompanhando esse primeiro episódio do nosso podcast. Eu vou sempre chamar de podcast, tá? Eu sei que é em vídeo, eu sei que é tudo, mas eu vou sempre falar podcast porque é onde a gente começou, então acho que esse que é o objetivo. Eu ia comentar, eu esqueci o que eu ia comentar. Então, o bom do ao vivo é que a gente, né, tem esses pontos. Mas... No corte a gente edita, mas agora vai assim. Eu acho pouco provável da gente editar também. Até porque corte, vai focar o tempo, vai focar o tempo para outras coisas, não vamos focar o tempo em editar podcast. Não, editar a gente não vai, quem quiser acompanhar. Vai ter no YouTube, né? Vamos lá, né? Vai ter no YouTube, a gente está montando o canal do YouTube. Eu descobri hoje que eu preciso habilitar a live, que demora um certo tempo para o canal do YouTube liberar a live através dessa ferramenta aqui que a gente está fazendo. Então, a nossa ideia deste formato de conteúdo é, obviamente, ser ele semanal. Todas as sextas-feiras, a partir das 15 horas, a gente entra ao vivo, sempre com uma pauta pré-definida, não vai ser essa várzea que a gente colocou hoje, né? A ideia é a gente ter uma pauta pré-definida, um convidado, alguém assim, e vai ser disponibilizado ao vivo no LinkedIn da Academia de Marqueteiros e no canal do YouTube da Academia de Marqueteiros, que é youtube.com/Academia de Marqueteiros, e com K, tá? O marqueteiros igual marketing, aportuguesando ali a palavra. E no LinkedIn é linkedin.com/company/, eu não sei porque o LinkedIn põe esse company no meio. Não põe um barra, seu nome. Então, e aí quando é pessoa tem barra, temo mole, tipo, enfim.
mas no perfil da academia vai. E aí depois a ideia é a gente pegar algum serviço desses de inteligência artificial, fazer os cortes, né, e tudo mais, e aí ir divulgando também esse conteúdo aqui. E o tema é sempre importante deixar aí todo mundo livre para mandar para a gente aqui de qualquer maneira aí no LinkedIn, no YouTube e tal, sugestões de convidados, de pauta, assuntos que vocês acham interessante a gente abordar, né? É evidente que a gente tem muita coisa que a gente quer falar, mas é sempre bom se a gente vê que tem bastante gente querendo falar sobre um assunto X ali, ou que tem alguma coisa que é uma dúvida de muita gente ali, de mais pessoas, também é legal a gente trazer para discutir. Acho que é importante a gente falar também do nosso programa de mentoria, que é da onde surgiu tudo isso, tá? Então, assim, a gente está falando da Academia de Marqueteiros, como é que funciona. A gente meio que correu. É engraçado, né? Se a gente pegar todo estratégia de lançamento de guru de internet, a gente fez exatamente tudo ao contrário, né? Isso, a gente pegou e virou a planilha. Olhou o playbook de ponta cabeça e começamos a fazer, né? Então a gente criou o produto mais caro primeiro, vendemos o produto mais caro primeiro, e aí a partir de lançar o produto mais caro com os mentorados, a gente foi desdobrando em outros produtos, em outros conteúdos. Engraçado que a mentoria já acontece e depois a gente criou o podcast para tentar divulgar essa mentoria. Né? Então, mas assim, o que é a Academia de Marqueteiros? Ela surgiu como uma mentoria para ajudar o profissional de marketing a ser mais estratégico, fazer uma mudança de carreira, consultor de marketing que tem dificuldade de se posicionar nesse processo de prospecção constante. A gente sabe o quão árduo e o quão solitário é esse caminho. E aí a ideia da mentoria é que a gente consiga caminhar em conjunto dentro de um grupo bastante coeso, assim, mas que tem as mesmas dores e que a gente consiga fazer trocas ricas. Esse que é o objetivo. Eu gostei muito de um termo que inclusive foi no podcast que eu ouvi do Cris Dias, né, nesse começo do segundo semestre, que ele falaram do cozy web, que a internet começou a ficar tão grande, que daí todo mundo para com essa exposição. No começo de internet, você começava a se expor muito para ter bastante volume, aí agora tá tanto volume que você para de se expor, e aí você tá buscando mais cozy web, né, que seria uma internet mais quentinha, mais confortável, assim. E aí a academia que a gente está é esse espaço que a gente está querendo criar ali para os marqueteiros. Existe a mentoria ela funciona, tem 2 encontros no 1 a 1 aqui com a gente. O primeiro encontro a gente coleta todos os briefings, né, entende teus momentos, entende seus anseios, entende seus objetivos, e aí a gente monta um plano de ação para você executar dentro de 3, 6 meses ali para a gente executar esse plano de ação, focado muito no seu objetivo. A gente apresenta esse plano de ação para você, aprova esse plano de ação para você, e aí a partir deste plano de ação aprovado, efetivamente começa a mentoria com reuniões semanais de check-ins, naquele estilo hot seat, né, bastante conhecido. Eu comecei a chamar, eu gostei, né, que era o meu intuito quando eu pensei nesse modelo, de supervisão, né? A gente chama esse hot seat de supervisão, muito pensado no modelo de psicólogo, né? Que você pode levar, que tem um psicólogo que é o que supervisiona, e aí outros psicólogos discutem um caso específico, né? E aí tem trocas a respeito de um caso. Então, um dos objetivos também é que seja um ambiente onde você possa trazer problemas de um cliente que você atenda e conte com a comunidade, conte com os outros mentorados para palpitar, para dar auxílio nisso. Então, para você se sentir seguro, até na hora de ofertar um serviço, de buscar um serviço mais caro ou alguma coisa assim. Então, acho que tem bastante pretensões dentro da mentoria aqui, né? É um dos objetivos que a gente está, e a gente está aí nessa caminhada para fechar a primeira turma, assim, não tem, né? Não é lançamento, não é nenhum, de novo, né? Totalmente contrário do que seguiria o playbook de lançamento.
a gente não fez uma live de lançamento, a gente não aqueceu nenhum público, sabe? Foi tudo nos nossos contatos primeiro, foi tudo numa demanda que a gente foi enxergando de mercado também, oportunidades que a gente foi abraçando e a gente falou, opa, tem coisa aqui que pode ser interessante, né, Edu? É isso aí. Eu acho que deixar bem claro, né, que é evidente que é um negócio, e o nosso negócio é de fato ganhar dinheiro com isso, mas nós não vamos entrar no modelo tradicional, de fato, de lançamento, né? Então, o nosso negócio a gente quer ter uma comunidade que entre porque, de fato, entendeu que aquilo ali é um ambiente que ele vai se sentir bem e vai ganhar com isso, né? Ele vai ter vantagem, vai ter benefício, e a gente vai estar num ambiente seguro ali, todo mundo junto. Então, é muito disso. Nós não temos uma meta para vender tantos cursos, um prazo e nada, mas a gente acredita muito pela experiência que a gente teve com esses mentorados que estão atualmente do início para hoje, o que vem acontecendo com eles ao longo das semanas ali, o que a gente vem vendo, a gente vê que faz sentido, que está fazendo sentido, que tem resultado, né? Inclusive a gente tem uma pessoa que nem CMO né? Que é de outra área, é da área Verdade. financeira, mas que a gente ajudou ele a criar um básico de produto, de prospecção, de fazer um filtro, de questão de follow-up. Então a gente ajudou também ele a começar ali, né? Começar a se expor mais ali, como fazer os dele e tal. Então é muito legal, já está saindo compromissos ali, já está saindo reuniões, já está saindo propostas. Então, muito interessante ver que esse dinheiro já vai retornar em um mês, já retorna o dinheiro que foi investido. E assim, a gente está falando aqui, quando a gente pega, por exemplo, um feed CMO as a service, num produto mais, né, alto ticket, assim, a gente está começando por baixo um contrato mensal de 6 a 10 mil, assim, né? Não é um. Depende muito do nível de experiência e do porte da empresa que você está pegando, né? Tem alguns outros fatores ali que identifica, mas é um contrato para fazer uma, duas reuniões na semana que você cobre esse valor, né? Então eu acho que de novo, a gente não tem a pretensão, não é pro bono, né? A gente quer virar disso um negócio até para poder alcançar mais gente, reinvestir enfim, ser um segundo braço nosso aqui de negócio que a gente tem, além do nosso posicionamento como CMO, a gente conseguir ter um segundo braço, né? Um projeto que dá um pouquinho mais de escala, né? Enfim, tem outros anseios da nossa parte também, que a gente não tem o menor problema de ser transparente quanto a isso, acho que tá tudo bem também. Como o Du falou, tem negócio para todo mundo. Mas uma coisa que a gente está percebendo e que já é muito claro assim, é que como nós temos a nossa cultura de prospecção, a gente não, né, tem esse nosso networking, tem o nosso anseio de buscar outros negócios, isso não para a academia funcionar, invariavelmente já está acontecendo de derramar, né, de fazer um transbordo de oportunidades de negócio para quem está dentro da mentoria, né? Obviamente que quem, nesse caso, que não é de marketing, que é da área financeira, fica um pouco mais distante, mas né, pode acontecer da gente pensar em alguma oportunidade ali. Mas para quem é de marketing é invariável que cai, assim, sabe? Eu fiz ontem uma reunião com um prospect que ele está reformulando a parte estrutura de marketing e tudo mais, e ele está querendo alguém pelo menos com 30 horas semanais disponíveis ali para pegar. Uma startup está crescendo um monte, está com 50 funcionários, mó legal, e assim, cara, eu não consigo pegar e preciso passar para alguém, sabe? Ele foi solicitado que eu encontre essa pessoa, sabe? Então é o tipo de demanda que a gente consegue transbordar ali, sem contar algumas outras demandas mais pontuais, né? A gente vai entrar num momento de diagnóstico num cliente novo, que é o momento mais árduo. A gente pode terceirizar algumas coisas mais estratégicas ali para quem está lá dentro. Enfim, a gente acredita muito que esse projeto, trazendo pessoas que têm o mesmo propósito, o mesmo intuito de prestar serviço de marketing de um jeito mais sério, mais comprometido, mais responsável e aproximar esse tipo de pessoa que tenha esse comprometimento, a gente consegue crescer todo mundo junto de uma forma muito mais sustentável, sabe? E aí a gente consegue fazer um grande sonho que eu tenho, meu sonho de princesa
é que o mercado de marketing deixa de ser essa briga de rasteira que normalmente ela é, né? Então, acho que também um pouco de propósito, né? Sem contar a questão que a gente gosta muito, né, do que é a oportunidade de repassar conhecimento e essa para a gente repassar conhecimento a gente precisa estudar mais, né? Então a gente cria essa obrigatoriedade da gente continuar estudando, da gente se renovar, da gente vir trazer conteúdo novo para cá, da gente se conectar com pessoas novas, para a gente trazer mais coisa nova para quem está na academia, e isso melhora a nossa entrega enquanto CMO as a Service, né? Então acho que é esse o ponto. Nós Além somos da um gente exemplo aprender, de que em tese éramos concorrentes, né, Edu? além da gente aprender também, né, junto. Então vai ser um Sim. aprendizado. E uma coisa interessante que você falou ali de transbordo, eu acho que é assim, por exemplo, a gente tem projetos muito particulares que necessitam de especialidades em um nível maior ou menor. Então, por exemplo, eu peguei um projeto onde inteligência artificial é muito importante. Eu sou um cara que Sim. conheço, mas não domino. Aí você pode conhecer, dominar e entrar comigo junto. Ou então uma questão de CRM. Eu tenho que ter uma coisa muito férrea de CRM, ou BI, uma coisa de dados, algum analista muito mais aprofundado. Então, a gente tendo esse ecossistema de pessoas também, cada um com o seu perfil um pouquinho diferente um do outro, é possível também esse tipo de apoio, né? Então, tem um bom mercado aí para todo mundo. É uma coisa que o Toya fala, né? O profissional de marketing mais requisitado, mais relevante, é o profissional que o CMO, né? O executivo as a service mais relevante, é aquele executivo que entra como um hub de soluções, né? Porque Isso. quando você entra para liderar uma área de marketing, olhando para negócio e traduzindo em ações de marketing, cara, pode não é o post no Instagram que vai mudar ponteiro lá em cima, pode inclusive ser o post no Instagram. Mas assim, pode ser inúmeros fatores, assim, pode ter necessidade de treinamento de equipe de vendas, pode ter Isso aí. necessidade de, sei lá, internalização de profissional. Então, assim, tem muito, é muito amplo as opções de soluções que a gente pode oferecer ali. E então, assim, e de novo, né? A gente nunca vai conseguir abraçar tudo. A gente nunca vai conseguir ser especialista em tudo, e nem é o meu objetivo, né? Eu, particularmente, gosto de ser mais generalista. Então, acho que entendo que fazer parte dessa academia, fazer parte disso, além de todo o benefício, a gente pode ajudar principalmente a, né, direcionar ali demandas que possam vir pela gente e vice-versa, né? Ali É. dentro da academia, a galera pode estar com alguma demanda, pode ter troca. Então a ideia é criar esse ambiente. Então, se alguém estiver vendo aí e quiser saber mais, tem algum site, algum link que você preparou para colocar aí para a Ah, pessoa. olha só, hein? Que belíssimo gancho. Ó, tem até um QR Code agora aqui Ah na lá, tela. tá vendo? Ah, tá Tem pensando. interesse. Não só É isso. QR Code, mas a gente tem efeitos sonoros. Eu esqueci de brincar com os efeitos Você sonoros. gostou tanto dos efeitos, esqueceu. Então, o que que tinha de efeito sonoro? Nem Palmas lembro, aí. né? Um clap, clap aí. Então vai estar na descrição, evidentemente, aqui no podcast, tanto no YouTube quanto no LinkedIn, né? Mas quem está vendo, assistindo agora aí pode escanear. Evidente não tem muita informação, como o Temo falou, a gente não fez o playbook da maneira que a gente inverteu, então aí está só o básico do básico, né? Mas você consegue deixar o seu nome e e-mail, se você tiver algum interesse em saber um pouco mais, né? Um pouco mais detalhe, inclusive está passando na sua tela nesse momento. Olha que beleza. A Mas tela, basicamente, para quem está ouvindo, é só entrar em academiademarqueteiros.com.br aí, que daí lá tem um isso, formulário de lista de espera, enfim, a gente ali para coletar os seus dados. Mas também tem um isso. botão que, se você clicar para querer saber mais, tem os nossos contatos ali, pode pegar os contatos direto, enfim, tem bastante opções ali, mas acho que o importante é entender o objetivo da coisa, sabe, Edu? Acho que acho que a gente cumpriu bem ali Sim. esse primeiro momento aqui, que é deixar claro que o intuito é ter esse propósito de melhorar mercado, dois, parar de brigar entre si, e três, crescer todo mundo junto, sabe?
Então a gente vai ter uma área de membro ali com alguns cursos, conteúdo gravado. A ideia é a gente disponibilizar. Já tem alguns cursos que eu gravei no passado, inclusive sobre o artigo que eu comentei, tem aula a respeito disso, mas a gente nem está se vendendo isso separado. De novo, viramos o playbook completamente ao Podia ter contrário. um pitch agora, por apenas É, R$19,90. é, então assim, nem tá vendendo isso separado ainda, precisamos acertar a plataforma, sabe? Então, assim, a gente tá indo no propósito que a gente acredita, que É isso. é possível melhorar o mercado para todo mundo através da educação, né? E não é através de uma educação frívola, ó, agora eu gastei, hein? Não é através de uma educação fútil e superficial. É através de experimentos, através de vivência, através de aprendizado e principalmente através de troca, né? É isso que a gente acredita, é nesse sentido que a gente acha que a academia tem muito a agregar para quem é profissional de marketing. É isso. Se você conhece um coleguinha que você acha que é interessante, passe para ele É, esse link, para ele assistir também. E aí, acho que é criar esse ambiente aqui. Assista a gente toda sexta-feira. Então, antes de tomar uma decisão, de querer fazer alguma coisa, assista mais, entenda mais, veja o conteúdo. Se de fato você acha que só esse conteúdo aqui gratuito já está te ajudando já, então tem muito mais lá. acompanhe E a gente, né, no LinkedIn, que é a nossa rede principal ali, é onde a gente coloca mais conteúdo. E a gente está sempre falando sobre marketing estratégico, sempre tentando fazer esse processo de educar mercado. Obviamente, a gente também faz um processo de captação ali do nosso LinkedIn, mas então acompanha, sem pressa, sem desespero. Não é escassez, não vai acabar, não é as últimas turmas de agosto, não tem isso. O que tem é que para essa primeira turma tem condição especial porque a gente precisa viabilizar o projeto. Então a gente tem um valor que a gente entende ser esse valor ideal, e aí com certeza para os primeiros que entrar, justamente para viabilizar, a gente está dando ali uma condição bem especial, que é para validar também esse projeto, né? Então, nada mais justo de quem entrar primeiro ali ter alguns benefícios, porque está nos ajudando a validar o projeto. E a gente tem certeza, né, que vai mudar esse formato. Se tem uma certeza que vai mudar. Hoje é o formato que está, hoje é esse formato que está. Mas a partir do momento que a gente põe para rodar, que a gente interage, que a gente vê, a gente vai encontrando mais oportunidades. O que a gente acha que é oferta de valor hoje pode não ser amanhã, né? O que a gente acha que é uma oferta de valor secundária pode ser, na verdade, primária, que é exatamente como funciona a vida no marketing, né? Então, é isso. como a gente, assim, se tem uma certeza que você pode ter que na academia é o walk the talk, né? Que a gente vai efetivamente aplicar o que a gente vive, assim, né? A gente vai desenhar do jeito que a gente acredita ser o modelo ideal para o contexto ideal sempre do cliente, né, Du? Isso, e tentar trazer clientes, né? Vamos tentar trazer os nossos clientes para também falar do depoimento e mostrar a jornada que eles tiveram, o que estão tendo, os avanços. Então, isso também a gente vai tentar, né? A gente sabe que é sempre complexo o cliente querer, às vezes, abrir algumas coisas, falar de algumas coisas. Vamos ver se a gente consegue também trazê-los aqui também. Acho que vai ser bem interessante. É uma boa ideia. Mas enfim, acho que tá bom para o primeiro episódio, né? A gente não não ensaiou nenhuma abertura e nenhum encerramento, né? Não tem nenhum bordão ainda. Mas então vamos finalizar aqui. Quer fazer alguma consideração final, Du? Não, acho que é isso. O que você falou é importante também, né? Então, a gente tem uma turma já em andamento e uma outra turma que a gente provavelmente vai iniciar agora aí, começo de setembro, primeira semana de setembro, que está com esse desconto muito, muito bom mesmo, assim, quase metade do valor ali, porque a gente quer, de fato, acelerar um pouquinho ali para a gente conseguir ter essa chancela de todo mundo ali, os ajustes iniciais necessários. Então, por isso, quem chega primeiro sempre bebe água mais limpa, né? Então, se você tiver interesse mesmo, nesse momento achar que está na hora de dar esse passo, que já entendeu que isso é para você, então será um prazer ali. Nos chame aí pelo link, pelo site ali, que a gente explica um pouquinho melhor. É isso. Maravilha. Muito obrigado aí a todo mundo que
que participou. Eu, infelizmente, ainda não estou conseguindo ver os comentários, mas a gente pode estruturar depois, né? Ter alguns momentos de tirar dúvida, quem sabe. Enfim, Sim. vamos avaliando conforme vai caminhando. Beleza? Boa. Muito obrigado, valeu. Lembrando que é sempre às sextas-feiras, às 15 horas, lá no LinkedIn, né, da Academia de Marqueteiros, ou então no YouTube, Academia de Marqueteiros. Esse episódio vai estar disponível também aí em todos os agregadores de podcast, assim que a gente fizer as configurações corretas para poder liberar para vocês. E aí, então, é muito importante que, se você se identificou com isso, que você espalhe a palavra da Academia de Marqueteiro, porque ninguém constrói nada sozinho. Se o nosso objetivo é educar e melhorar a maturidade do mercado de marketing, você, marqueteiro, faz parte disso, então é de sua responsabilidade compartilhar em grupos de marketing, que eu sei que você participa de vários, e também para os seus mais chegados aí, colegas de profissão. Beleza? Valeu e até semana que vem. Um abraço.